Neste domingo, coincidentemente, celebramos o Dia dos Finados. A Igreja não tem medo de nos ensinar a respeito da morte, de que a vida não passa, mas é transformada, e que aqueles que passaram nesta terra ainda podem manter conosco uma comunhão profunda, pois vivem. De consequência, eles intercedem para nós, ou na glória eterna do Pai, ou como igreja padecente no purgatório. E nós podemos interceder para eles, para que possam chegar a contemplar eternamente a glória do Pai e glorificá-lo junto com todos os santos. A igreja nos ensina que através de boas obras, através da oração, através da Santa Missa, através de sacrifícios oferecidos por amor, nós podemos contribuir de forma eficaz para que este tempo de purificação do purgatório seja aliviado pela nossa intercessão. É belíssimo saber que eles eternamente serão gratos para nós, intercedendo por sua vez, para que um dia possamos cantar junto com eles eternamente a misericórdia do Senhor. A igreja, nesse dia, não tem medo também de nos ensinar a respeito da morte, o sentido da nossa vida. Em verdade, nos ensina sobre a vida eterna, esta vida que não passa, que se fixa na eternidade. Sim, a eternidade começa agora. Em verdade, nós nascemos para nunca mais morrermos. A vida não é tirada, mas transformada, celebramos na liturgia. A Santa Mãe Igreja não nos quer alienados. De fato, a maioria das pessoas vive como se nunca tivesse que morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Como se esta vida terminasse aqui, como se do nada viemos e ao nada voltamos. Na verdade, como lemos na primeira leitura deste dia, a morte aos olhos dos insensatos parece uma desgraça, a partida do homem como uma destruição, um castigo. Mas nessas palavras, o livro da sabedoria, no capítulo 3, nos diz que a esperança está cheia de imortalidade e que pela morte, aqueles que amam ficarão juntos do Senhor na sua presença, na sua infinita misericórdia, eternamente. Por isso, na África se diz que os animais morrem, mas que os cristãos vão casar com Deus. A palavra de Deus nos revela que não viemos do nada. Nascemos do amor de um Deus que nos chama a vida para uma vida que não passa. Por isso, São João, no capítulo 3 de sua primeira carta, diz: quem ama passa da morte para a vida. Eis que a eternidade começa aqui, pois Deus é amor. Neste amor somos chamados a viver, pois o amor nos fixa na eternidade, para que um dia, voltando à casa do Pai, possamos cantar eternamente a sua misericórdia. Eis porque lemos, sempre nesta primeira leitura, aqueles que perseveram no amor ficarão juntos dele, porque a graça e a misericórdia são para sempre. Nesses dias, uma menina com câncer me dizia: Padre, não ore pela minha cura, ore para que permaneça na presença do Senhor, pois na sua presença eu ficaria eternamente. E se meu sofrimento pode aliviar o sofrimento de outros e pode contribuir pela salvação de almas, eu quero sofrer. E se minha cura pode glorificar a Deus, eu desejo que Deus me cure. Mas eu quero Deus. Deus que torna a minha vida eterna desde já. Sim, para quem não tem fé, os insensatos, como lemos na primeira leitura, aqueles que não descobriram o sentido e que não têm uma meta nesta vida, a morte parece uma desgraça. Para eles, a morte é o voltar ao nada do qual viemos. Mas para nós, a morte nos ajuda a fixar os olhos naquele que não passa, que é a meta de todo o nosso viver. Adorar, amar, glorificar a Deus em toda a nossa vida terrena, para um dia contemplá-lo eternamente na glória dos bem-aventurados. É por isso que Papa, por exemplo, São João 23, quando foi informado pelo seu secretário, Monsenhor Capovilla, na época, que já não havia possibilidade de cura, dizendo no meio das lágrimas: Santidade, você me pediu de ser muito sincero, que na hora da morte queria saber a verdade. Interrompeu o secretário e disse: Filho, por que choras?
Nós lemos sempre nos Salmos: que alegria quando me disseram, voltamos à casa do Senhor, e agora nossos pés estão às tuas portas, Jerusalém. E agora chega o momento do encontro com o Pai. Eu volto à casa do Pai, Ele me ama. É belíssimo poder viver a morte como um encontro com o Pai, aquele que veio ao nosso encontro e que deseja dar-nos um abraço eterno de amor e de compaixão, de misericórdia e de bondade. E não é por acaso que também São Francisco, na hora da morte, quis ser colocado nu na terra nua e compôs a última estrofe do Cântico das Criaturas, dizendo: Louvado seja tu, meu Senhor, por nossa irmã morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode fugir. Ai daqueles que morrerão no pecado mortal, mas bem-aventurados aqueles que morrerão na tua vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Sim, da morte eterna temos que ter medo, não da morte física, que é exatamente a porta que nos leva de volta à casa do Pai. Por isso que os evangelhos apresentam a morte como um ladrão que vem nos tirar tudo o que acumulamos nesta vida, para aqueles que, como servos injustos, não se enriqueceram perante Deus. Mas para quem ama o Senhor, o espera como esposo da própria alma, a morte é apresentada como um casamento, um ir ao encontro do esposo que vem ao nosso encontro, com as lâmpadas acesas pelo amor, pela perseverança no amor, no cuidado com os irmãos. Por isso, a segunda leitura do Apocalipse nos fala da passagem da morte como casamento da Nova Jerusalém, a igreja que entra na festa vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Pela fé, percebemos que a morte é apenas a porta da vida eterna. A Páscoa definitiva, a festa das núpcias do Cordeiro. Sim, por exemplo, viveu a morte a nossa irmã Maria Paula, que começou a Aliança de Misericórdia juntamente comigo e com o Padre Antonello, e que quis ser vestida como esposa na hora do enterro e pediu que se dançasse, se fizesse festa, pois a palavra de vida que conduziu toda a sua existência foi: o esposo será o teu Criador. E como esposa esperou o esposo, oferecendo todo o sofrimento, pois sabia que esta dor do câncer a tornava semelhante a Jesus abandonado, que na cruz deu a vida para a salvação das almas, unindo-se a Jesus e oferecendo o seu sofrimento junto com ele. O Evangelho nos apresenta de forma concreta este mistério. De fato, a ressurreição do filho da mãe viúva de Naim revela nesta mulher a vida da humanidade toda, uma humanidade viúva depois do pecado original, que vive a vida como um caminhar ao encontro da morte. À porta da cidade, cujo nome Naim significa preciosa, nós vemos dois movimentos. Uma multidão sai da porta da cidade chorando, clamando, levando o filho único para o sepultamento. Mas outra multidão, que segue Jesus com os seus apóstolos, vai em direção da cidade. E Jesus, como Senhor da morte, entra na cidade para liberar da morte este jovem e ressuscitá-lo. É importante perceber que aqui pela primeira vez Jesus, no Evangelho de Lucas, é chamado de Senhor. E de fato Lucas vê nesta ressurreição do jovem de Naim já a prefiguração da ressurreição de Cristo, vencedor da morte e por isso o Senhor. É próprio Lucas que, com a sua capacidade artística, desenha esta pintura, o retrato da própria misericórdia e da compaixão do Senhor, que se faz carne em Cristo, revelando-nos o amor do Pai. Que me vê, vê o Pai. E são tantos detalhes que nos levam a realmente entender o mistério da vida e, acima de tudo, o mistério da compaixão de um Deus que não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Primeiramente, Jesus vai ao encontro da viúva. Ele sempre primoreia no amor. Ele sempre vem ao nosso encontro no momento do sofrimento, no momento da angústia. Ele quer nos encontrar e quer fazer da morte a grande festa do encontro do esposo, que vem ao encontro da esposa, revelando assim as primícias do poder da sua ressurreição como vencedor da morte. Em segundo lugar,
Jesus vê o sofrimento desta mãe viúva que chora o seu filho único. Interessante que os padres da igreja dizem que Jesus, nisto, sentiu de forma antecipada o sofrimento da sua própria mãe, também viúva, também mãe de um filho único, na hora da sua morte da cruz. Ele sente esta compaixão. Este é o terceiro movimento. Em quarto lugar, Jesus fala para esta mulher: não chores. Parece contraditório. Como pode uma mãe viúva de um filho único não chorar perante a morte do filho? Mas na verdade ele veio para transformar o nosso luto em festa, para transformar as nossas lágrimas em alegria. Em quarto lugar, Jesus toca o caixão, indo contra a prescrição da lei que pedia que não se tivesse contato com os mortos para não se contaminar. Mas Jesus não tem medo de contaminar-se com o nosso sofrimento, de entrar no nosso drama, na nossa solidão, fruto do pecado. Somente Ele morrerá só. Todos nós, como diz Paulo, morremos em Cristo. Ele entra no abismo da nossa miséria para levar-nos ao abismo da misericórdia do Pai. Em quinto lugar, Jesus ordena: jovem, levanta-te. E este termo expressa exatamente o termo da própria ressurreição de Cristo. E ainda, o jovem sentou-se e começou a falar e o entrega vivo para a mãe. Este mover do amor de Cristo perante a morte, perante o sofrimento humano, nos lembra exatamente o movimento de Deus que no Êxodo diz que Ele viu, Ele ouviu, Ele desceu para libertar o povo. E Ele envia Moisés para que o povo seja liberto. Sim, Jesus quer apresentar a morte como Páscoa. Este domingo é realmente o convite a viver a morte como a Páscoa eterna, como passagem para a vida, uma vida que não passa. E nos convida, como Moisés, para sermos testemunhas da sua ressurreição, para manifestar com a nossa vida perante a dor e o drama da morte, a alegria e a esperança que fazem da morte cristã não mais um drama, mas uma oportunidade de um testemunho fecundo para que o mundo creia que o amor é mais forte do que a morte, como lemos no Cântico dos Cânticos, e que as grandes águas desta vida nunca poderão apagar o amor. Um bom domingo para todos, na alegria de Cristo ressuscitado, que não apenas no momento da morte, mas a cada momento nos convida a passarmos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Paz e misericórdia para todos.